Fala pessoal do curso Regra, tudo bem? Hoje falaremos um pouquinho de Unesp. A Unesp que tem a redação na segunda fase, eu costumo dizer que a redação da Unesp é aquela que costuma ajudar o candidato a ingressar na universidade. Depois ela soma na nota, e aí quando você acrescenta 28 pontos na sua nota, com certeza é uma aprovação quase que garantida. A gente vai falar um pouquinho desse texto da Unesp, vai dar super dicas aqui, você que curte o canal aí do Curso Regra, curte o Ilhão Double Biceps, e aí você vai ver que a redação da Unesp, naquele ano que foi o carro será o novo cigarro? Interrogação. E aí a dicotomia pura da Unesp, que é marca registrada, né, da redação da Unesp, ela traz para nós a questão primordial do carro e do cigarro, em relação ao cigarro. E a gente não pode deixar de, né, recordar aqui que no final do século XX, década de 80, 90, o cigarro tinha determinado status na sociedade, né? Quem fumava era tipo status, tal. No começo do século XXI, né, no ano 2004, 2005, começou aí uma onda de que o cigarro faz mal e proliferar isso, e aí, né, começaram a perceber que realmente o cigarro faz mal para a saúde, uma série de sanções e leis e restrições, né? Tanto é que a gente não tem mais propaganda de cigarro na televisão e aí por diante. Então, essa relação. Então, na sua opinião, o carro vai entrar em declínio, assim como o cigarro entrou? Então, é essa a relação. E para falar um pouquinho disso e para olhar um pouquinho para essas questões e esse primeiro contato com o tema, o que que eu fiz? Eu separei um argumento 2 de um candidato que foi muito bem na prova de redação. E aí eu quero mostrar para você por que que é um bom texto, por que que ele foi muito bem. Eu quero dar aqui super dicas olhando para um texto que fala disso. Tudo bem? Então, eu vou projetar aqui para que você possa acompanhar, para que você possa ver e para que você possa curtir as minhas explicações. Então, tá aqui. Esse texto desse candidato fala um pouquinho dessa questão do cigarro, e o cigarro aí, né, que sim ou não, é, é, nessa relação com o carro vai entrar em declínio, sim ou não? Vamos ver o que esse candidato falou. Então, lá no começo do primeiro argumento, né? Então, ele já passamos a introdução, estamos no primeiro argumento. Ele fala assim, ó, de início, vale apontar que a corrente filosófica positivista, a humanidade tende ao progresso, né? De fato, observa-se que, pelo menos no que se refere às tecnologias, a evolução humana foi vigorosa. Então, ele vai falando um pouquinho da evolução humana, vai falando das tecnologias. Nesse contexto, a invenção do automóvel representa um marco desse progresso, né? Então, agora chega no carro, né, no automóvel, ao possibilitar uma locomoção mais rápida. Entretanto, né, e eu costumo dizer que esse entretanto, o operador argumentativo aí, ele tem essa quebra de expectativa, né, essa adversidade, então traz um caráter realmente argumentativo, né? Então ele está falando as coisas positivas, do avanço da tecnologia, está falando, né, da chegada do automóvel, o marco foi a chegada do automóvel, entretanto, então ó, olha o argumento dele. O progresso e a evolução estão fortemente ligados ao contexto no qual se manifestam. E, nesse sentido, a popularização do carro se deu em meio ao cenário de pouco conhecimento acerca das consequências ambientais causadas por esse meio de transporte, como, por exemplo, a intensificação do efeito estufa oriunda da emissão de gases poluentes pela queima de combustível. E aí, né, ele tem a questão da causa e da consequência. Então, surgimento do carro e, consequentemente, não se pensou, né, nessas questões ambientais e fala aí do efeito estufa. Aí dá exemplo, né? Então, eu costumo dizer para vocês, meus seguidores do curso Regra, que nós precisamos pensar em exemplificação para dar sustentação ao nosso argumento. E pode ser qualquer tipo de exemplo. Aqui ele fala do efeito estufa, né? Então, legal. E aí põe assim, tal como o cigarro, e aí ele estabelece a relação como outrora representante de um estilo de vida descolado e hoje visto como maléfico, o carro caminha no sentido de ser em breve o vilão. Ou seja, nesse D1 do candidato, ele chega para falar o seguinte, ó,
o carro vai entrar realmente em declínio, certo? Por outro lado, não são apenas as consequências ambientais, né, no D2, que estão diminuindo o apreço pelos carros. As grandes cidades têm enfrentado cada vez mais problemas de mobilidade. Esses automóveis se destacam no agravamento dessa situação. Isso porque aumenta o transporte utilizado em larga escala nos grandes centros urbanos. E apesar de um carro poder transportar, em geral, 5 pessoas, ele é muitas vezes utilizado individualmente. Então é legal a gente ver isso aqui, porque, na verdade, ele está falando dessa questão, né, da imobilidade, né, urbana, né? Então a gente não consegue trafegar realmente com o carro e tal. E ele faz um belo argumento, né, trabalhando com isso. Esse tipo de texto, né, que é dicotômico, ele tem que ter um posicionamento. Então você viu aí que o candidato se posiciona sempre dizendo que o carro será o novo cigarro, né, que o carro vai entrar em declínio. Então isso é muito interessante para você que vai fazer o Nesp, para você que quer fazer o Nesp, né, e vai para a segunda fase. É muito interessante a gente se ater aos fatos de que tem exemplificação, tem operador argumentativo, tem conectivos, tem uma boa progressão textual. É isso que a Unesp quer de você, candidato. E se você olhar para os textos da Unesp e pesquisar mais textos na internet, textos acima da média, são textos que normalmente têm o mesmo padrão, né? Esse padrão que eu falei. Operador argumentativo, com defesa de tese, com tese bem clara, é isso que a Unesp quer. Beleza, pessoal? Espero que você, meu seguidor, tenha gostado do vídeo e que, se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Forte abraço, pessoal!